Bom, não podia ser diferente o nosso comentário de hoje. Eu quero começar lembrando que, mais do que uma data comemorativa, o dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres, é, antes de mais nada, uma data de reflexão sobre o que o Brasil e cada um de nós podemos fazer para corrigir, muitas vezes, a criação patriarcal, a criação machista, que foi uma tradição importante no mundo e no Brasil, na minha geração, por exemplo, e o que mais podemos fazer para combater o preconceito e a opressão contra as mulheres. Considerando que os movimentos pela igualdade de direitos nasceram no início do século passado, ainda lá no começo do século XX, não é mais possível tolerar que a situação das mulheres ainda guarde resquícios centrais daquela de 100 anos atrás. Claro que nesse período aconteceram grandes avanços e nem poderia ser diferente, porque tem muita gente boa lutando e muita gente, né, conseguindo liderar já no campo feminino. Mas a tão desejada e esperada igualdade de direitos ainda está longe de se concretizar, tanto no nosso país como em boa parte do mundo. Infelizmente, ainda há muita gente que pensa como esse tal deputado. Desculpa, eu não vou falar o nome porque eu aprendi, não é, que muita desse tipo de doença social que está acontecendo no mundo e no Brasil, quando a gente critica e identifica o bastardo, vou ficar com essa palavra aqui, que é uma palavra dura, mas eu não tenho, eu gostaria de dizer outra coisa, mas essa é uma palavra que está no dicionário, esse que foi a Ucrânia, não é? E não devemos citar o nome dele, apenas é preciso exemplarizar, porque a pretexto, vejam só, esse cidadão, de realizar uma missão humanitária na Ucrânia, acabou revelando com seus áudios vazados o seu interesse era muito outro e muito imundo, porque misoginia, machismo, tudo isso é condenável, mas são deslizes que, às vezes, volto a dizer, a cultura não é machista, não é patriarcal, nos oferece. Não é disso que se trata. Os comentários que esse sujeito fez com as mulheres ucranianas são absolutamente ultrajantes. Aquele que mais gravemente me chocou é o de que as ucranianas são fáceis porque são pobres. Veja, aqui não está só o machismo e a misoginia que todo mundo denuncia e tem que denunciar com muita força. Aqui está o olhar do picareta burguês sobre o corpo de uma mulher que está fragilizada por uma guerra, por uma tragédia, que pode ter perdido até sua família e que está numa fila de refugiados, às vezes com fome, e por isso ele lê esta pessoa como fácil, porque é pobre. Os outros comentários são tão pornográficos que nem dá para reproduzir aqui. Agora é preciso que a gente saiba que isso não é um acidente que aconteceu. Esse cidadão político, sabe o que ele era? Candidato a governador de São Paulo, o estado mais rico e mais desenvolvido do país, e era ali o principal aliado do Sérgio Moro. De novo, não erra uma. Olha, a gente precisa se ligar, essas pessoas elas são iguais umas às outras. O fato é que esse pensamento desse bandido sobre as mulheres e sobre a miséria está na raiz da desigualdade que nós vemos no Brasil e que a Gisele vai ilustrar agora para todos nós com uma série de informações. Então, Ciro, um dado que chama muita atenção aqui no Brasil é a subrepresentação da mulher em todos os campos da vida política e profissional. Eu vou ler aqui alguns exemplos. Começando pela política. Entre os prefeitos eleitos em 2020, apenas 12% eram mulheres. Entre os vereadores, só 16%. No plano federal e estadual, a situação não melhora nem um pouco. Hoje, as mulheres ocupam só 15% das vagas no Congresso. E governadora, o Brasil só tem uma. Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte. E na iniciativa privada? Na iniciativa privada melhora um pouquinho, mas muito pouco. O percentual de mulheres que ocupam o cargo de chefia é de 37,4%. Mas vamos lembrar que isso ainda é muito pouco, até porque as mulheres formam a maioria da população brasileira. Em termos de salário, outro absurdo. As mulheres recebem 22% a menos que os homens para desempenhar o mesmíssimo trabalho. E ainda tem as questões de violência doméstica, do assédio, da exploração sexual e do feminicídio, que tem crescido como nunca. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é o 5º país do mundo com maior número de feminicídios. Pior que a gente só é El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Só 4 países do mundo têm indicadores piores do que o Brasil nos crimes contra a mulher, que estão crescendo pesadamente no Brasil, além desses números todos. É claro que o fato da gente ter um presidente como Bolsonaro
não ajuda em nada. Ao contrário, só faz piorar esse terrível quadro de desigualdade. E por falar nisso, vocês devem ter visto a notícia que um grupo empresarial vai promover um evento sobre a participação das mulheres na política. Parece piada para a gente rir, mas é triste. E vejam só, os 5 palestrantes serão homens. Isso mesmo, nenhuma mulher foi convidada para falar sobre as mulheres. Pior ainda, um dos palestrantes será ele, o indefectível Jair Messias Bolsonaro, aquele que disse que teve 3 filhos, depois deu uma fraquejada e nasceu uma filha. E sem nenhuma dúvida, o presidente mais misógino, preconceituoso, aquele que disse que não estuprava uma deputada porque ela era feia, enfim, é definitivamente o mais desqualificado presidente machista, misógino da história do Brasil. Só realmente rindo para não chorar. Mas, enfim, são situações como essas que mostram como o Brasil ainda está muitíssimo atrasado quando se trata de valorizar e respeitar a mulher. E, para mim, está muito claro que uma das soluções para essa situação, que é mais do que preocupante, é aterradora, é ampliar concretamente a participação das mulheres na vida política nacional. Eu já fui prefeito de uma capital, a 5ª cidade do Brasil. Eu já fui governador de um estado, o 8º estado brasileiro. E mesmo tendo sofrido todas essas deformações de uma formação machista, reproduzir cultura, rir de piada, etc., ou fazer piada de mau gosto, eu tenho orgulho e honra de ter acertado a mão lá atrás. Metade dos meus secretários na Prefeitura de Fortaleza, mulheres. No governo do estado, mais da metade do orçamento controlado por mulheres. Criei a PM feminina do estado do Ceará, criei o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Enfim, eu quando posso, quando tenho oportunidade, eu acho que a única forma é repartir, prestigiar e ampliar o poder das mulheres, porque isto é bom para o país, é muito bom.